Olá, Sagitariano! Olá, Sagitariana! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Sagitarianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, uma leitura coletiva. Não vai ressoar com todo mundo, portanto, pega somente aquilo que ressoar aí com o seu momento, com o seu coração. Combinados? Bora lá, já te convido a respirar fundo, trazer corpo, mente e espírito para aqui, para agora, que a sua intuição possa expandir neste momento, trazer uma mensagem que te ajude no autoconhecimento, no quebrar dos padrões, né, de tudo aquilo que vem nos limitando. E bora lá, espiritualidade, mensagem para o signo de Sagitário. Sagitariano, lembrando que toda sexta-feira mensagem para vocês aqui no canal, tá bom? Seis de paus, sagitarianos. Celebrando, né? Já começamos a leitura aqui trazendo celebração. Vamos ver o que o sagitariano vai celebrar aí nos próximos dias? Olha isso, celebrar um fim. Celebrar. Aqui me vem muito você percebendo que você encerrou um ciclo tarde demais. Né? Que eu posso estar falando com alguma questão familiar, com algum apego emocional. É você entendendo que você, enfim, é você se reconhecendo, né? Sabe quando a gente vai postergando alguma situação por apego emocional? E aqui é como se você, ou então algum vício, você celebrando o encerramento de um vício, de alguma coisa que te leva, né, essa conquista sua, esse encerramento, que quer que seja com um trabalho, que quer que seja com um parceiro, que quer que seja com um vínculo com algum amigo que te fazia mal ou com algum familiar, enfim. Qualquer que seja o vínculo aqui que foi encerrado, essa parceria que foi encerrada, está te conduzindo a uma vida mais autêntica, aonde você entende que você de fato não precisava do outro. Né? Muitas vezes a gente fica mantendo e alimentando algumas circunstâncias na nossa vida com medo de faltar. Né? Por exemplo, eu tenho uma relação muito ruim com meu pai, né? Um exemplo. E aí eu acabo mantendo essa relação viva por medo, né, de que um dia, se eu precisar, talvez ele possa me ajudar. Mas se a relação já é ruim e a pessoa não quer ajudar agora, você acha que quando de fato você precisar, a pessoa vai te ajudar? E aqui eu estou falando de pai porque tem uma questão familiar aqui, né? O 6 traz essa questão familiar. Então, mas pode ser algo familiar para você, por exemplo, um chefe. Um chefe, ele é uma coisa familiar. Às vezes você passa mais tempo com o chefe do que com a sua família, do que com a sua casa, entende? Sei lá, um trabalho, um amigo. Tem amigo que é mais família do que a nossa própria família, né? Então aqui é muito isso. É você tendo mais clareza de que você já deveria e poderia ter cortado algumas relações da sua vida há muito tempo, sabe? E agora você entende que, ok, se eu cortei isso e eu tive coragem para cortar isso, é como se você se tornasse imbatível, né? Porque você deixa de ter medo. Você para de olhar para aquilo que pode faltar e começa a trabalhar e focar a sua energia nas coisas que de fato vão agregar, sabe? Nas coisas que vão trazer vida e preenchimento que seja, tá? É onde eu paro de focar naquilo que vai faltar e começo a focar naquilo que pode ser, né? Em vez de eu ficar 2 horas, sei lá, mantendo uma relação que é prejudicial para mim, né, por conta do medo, eu vou pegar essas 2 horas e vou trabalhar no conhecimento, ou então no autoconhecimento, ou então na minha própria prosperidade, entende? Para que eu não fique codependente de alguma coisa externa para o meu sucesso acontecer, porque o seu sucesso é inevitável. Tá? É como se você tivesse uma libertação muito grande aqui, principalmente na área de relacionamentos, mas é um relacionamento que também envolve algo profissional. Se é um relacionamento físico, talvez é um relacionamento, sei lá,
um parceiro, uma parceira, um amigo ou um familiar, é algo que tinha alguma influência na sua vida profissional. Talvez alguém que ficava dando algum apoio, talvez alguém que ficava se interferindo e metendo o bedelho muitas vezes no seu trabalho, em alguma coisa que você fazia, tá? E é como se fosse de uma vez por todas algo que se encerra. Depois de muita resistência, né? É como se você tivesse resistido por muito tempo para tomar essa decisão. Vamos ver aqui o que mais? Ups! Olha isso, oportunidade, né? Ponto positivo. 8 de paus com a rainha de paus. Muito bem. E o que temos de sombra? O que temos de desafio para Sagitário? Dez de copas com ás de ouros. O 10 de copas com ás de ouros como desafio sagitariano. Isso para mim diz que você ainda não enxerga o seu tamanho, que você ainda não enxerga o seu potencial, que você ainda não acredita fielmente que você é capaz de realizar os seus sonhos. É como se em algum momento você acreditasse que... Sabe quando você foi codependente ou você foi dependente de alguém por alguma circunstância? Sei lá, alguém pagou a sua universidade, alguém te ajudou financeiramente, alguém te ofereceu algum apoio em algum momento e aí você fica com aquele débito, sabe? Eu preciso ser grato, preciso devolver isso de alguma forma. Ou então, até né, na questão familiar mesmo, que o 10 de copas também traz essa questão da família, no sentido seguinte, eu não posso fazer isso porque a minha família, quando eu precisei, estava lá comigo. Ou então, não posso fazer isso agora porque, sei lá, tem alguma culpa aqui, né? Uma culpa que não te deixa enxergar o seu tamanho. Não te deixa enxergar as infinitas possibilidades que você tem de viver a prosperidade. São duas cartas muito poderosas, né? O que eu posso te dizer aqui é hora de acessar a sua autenticidade para desbloquear isso, tá? É hora de acessar novamente a sua autenticidade. Utilizar essa força que a gente pegou aqui no início da leitura para impulsionar. Não tem como. Às vezes, sabe quando alguém fala bem assim, lá, tá rindo demais, depois da gargalhada vem o tombo, né? Não tem essas coisinhas assim que as pessoas falam? Mostra para essas pessoas que depois da gargalhada tem mais gargalhada. Mostra para essas pessoas que depois da transformação, que depois do seu grito de liberdade, tem mais liberdade. Entende? Você tem a capacidade. Não se deixe prender pelo medo. Pelo medo de dar errado, pelo medo de cair, pelo medo de ser arrogante ao olhar do outro. Porque ser arrogante é uma coisa, ser arrogante ao olhar do outro é outra. Quando você é arrogante, você está sendo arrogante para você? Ou você está sendo arrogante só pelo olhar do outro? Porque a sua vida tem que ser baseada em você, nas suas escolhas, naquilo que você acha certo para você. Entende? Muitas vezes, quando a gente se escolhe, a gente vai ser arrogante para o outro. A gente vai ser egoísta, né? Quando envolve uma questão familiar, principalmente, a gente está sendo muito egoísta, né? Tá só pensando no próprio umbigo. Sabe por que tá só pensando no próprio umbigo? Porque, sagitariano, já pensou demais em relações que diminuem os seus sonhos, em relações que não conseguem ver você no seu potencial, né? Já insistiu demais em relações que limitam as suas possibilidades e não te ajudam a continuar crescendo, a continuar prosperando. Então tá certo, tem que pensar em você mesmo. Se você enxerga o seu tamanho, se você enxerga a sua possibilidade, se você sabe o tamanho do seu sonho e não tem, né, do seu lado ali alguém que vai olhar para esse sonho com esse mesmo olhar, enxergando ele no tamanho que é, você vai diminuir o seu sonho por conta do olhar do outro? Não, né, sagitariano? Caiu o que aqui, hein, gente? Acho que foi a minha pedra de coração. Eu tenho um quartzo verde que está em cima desse oráculo, que ele está caindo
desde a hora que eu comecei a gravar as leituras, mas enfim, já caiu umas 3 vezes, 4 vezes. Como ponto positivo, vamos focar no que é bom? Vamos focar na seduzência, digamos assim, que Sagitário tem? Vamos focar em colocar a melhor roupa e fazer o que precisa ser feito, Sagitariano? Aqui tem um poder de paixão, de magnetismo, de sedução, um poder de você atraindo as coisas, né? Você para de ficar correndo atrás e começa a atrair. E isso aqui é muito favorável. É como se você enxergasse de fato que você está livre do medo de fracassar. Né? Eu estou livre do medo de se der errado. Eu estou livre do medo de e se eu cair? Se eu passar pelo vale, em teu amor. Se você cair, você levanta. Entende? Se der errado, começa de novo. Se não for como você esperava, muda a direção, muda o caminho. Agora não deixa de persistir no que você acredita por conta do medo. Você é uma bruxa, né? Você é um bruxo. Aquele que tem a habilidade de manipular, de fazer a magia. Não deixa... Eu vi uma frase esses dias que encaixa perfeitamente aqui nessa leitura. Não deixa com que as pessoas que não têm o abracadabra... não deixa com que as pessoas que não têm o abracadabra queiram te ensinar o que fazer com a sua magia. É alguma coisa assim. Muita gente que não tem o seu dom, muita gente que não tem o seu talento, que não tem a sua força de vontade, querendo te mostrar o caminho, querendo te mostrar como caminhar. Me poupe, né, Sagitariano? Me poupe. Uma vez que você entender que está tudo bem ser vulnerável, está tudo bem dar errado, está tudo bem recomeçar, está tudo bem errar, está tudo bem experienciar a vida como se é, a sua vida vai dar um salto de 360 graus. É como se virasse, sabe? Virasse completamente. Porque quando a gente não tem medo de fracassar, não tem nada que pode paralisar a gente. Quando a gente não tem medo de que o outro julgue, não tem nada que pode parar. Se eu for para a rua, se eu ficar sem casa, se não tiver como pagar as contas, eu vou dar um jeito. Eu sempre dei um jeito. Por que eu não vou dar um jeito agora? Entende? Quando você está na pior, quando você está doente, quando você está, sei lá, precisando de alguma coisa, sempre tem, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que faz pelos outros também, sempre você vai achar alguém que vai fazer por você. Normalmente um desconhecido. Mas você sempre vai achar alguém que vai fazer por você. O problema maior, Sagitariano, é quando a gente não tem quem celebre as nossas conquistas. Né? Quando a gente deixa de arriscar para estar ao lado de pessoas que não celebram as nossas conquistas. Achando que são pessoas que vão cuidar da gente quando a gente ficar mal, se ficar doente, alguma coisa assim. Entende? É hora de cortar, tá? Cortar pela raiz. Todos aqueles que não vibram a sua felicidade, que não celebram as suas conquistas. E é hora de você cortar pela raiz também todo medo, que bloqueia você de ser a sua melhor versão 9 de ouros. A única coisa que está faltando aqui é a autenticidade. E eu vou falar autenticidade no sentido de soberba mesmo, mas não uma soberba ruim. Tá? Aquela do ego, aquela que vem para machucar, aquela que vem para ferir. Não. É aquela soberba que nos coloca no nosso lugar. É aquela soberba que mostra o nosso tamanho. É o ego sadio, saudável, que entende o que a gente veio para fazer, sabe? Porque tem sonhos, Sagitariano, que se a gente não tiver convicção, se a gente não se achar capaz de realizar, a gente não consegue sustentar. Uma pessoa, por exemplo, que conquista o sucesso profissional, que conquista,
são pessoas que arriscaram, são pessoas que não têm medo de dar o cara a tapa, sabe? São pessoas que estão sempre ali tentando. Pessoas que caem, mas levantam, que são criticadas, mas que... A crítica, ela passa assim, ó. Às vezes você vai ser o assunto da família, sei lá, por um mês. Depois... O que não pode é você se manter numa prisão por conta de não ser o assunto da família por um mês, entende? Vamos ver aqui o que mais? Vamos pegar aqui com o tarô de Osho. 3 cartas, por favor, para o signo de Sagitário. Carta do vazio. Nothing. Que é a carta do Papa, né? Uma vez que eu entendo que eu... É uma frase muito que eu lembro do Silvio Santos, que ele falava: a única pessoa que vai prosperar na vida é aquela que não tem medo de perder aquilo que já conquistou. Né? E essa carta aqui do Papa, ela me traz muito isso também, que é onde eu preciso abrir mão da minha vida, da minha história, daquilo que eu construí, para construir algo muito maior, para servir ao todo de uma forma muito mais de comunidade mesmo, sabe? De parceria, de compaixão, com amor. E aí, ao invés de construir o sonho que seria só meu, eu estou construindo o sonho que é de muitas outras pessoas. Ups, olha isso. Bora lá, 2 cartas, por favor, para o signo de Sagitário. Sagitariano, muitas cartas, tá vendo? Mais uma. Muito bem. Olha isso, o 8 de paus novamente, falando de uma mudança, tá? Aqui eu vejo alguma comunicação que vai trazer uma mudança para você. Só que é uma mudança que vai exigir coragem. Bom, bora lá, ó. A carta do Papa, né, que é o vazio, o todo, né? É só no todo que a gente tem a completude. Como que é aquela frase? O vazio... É no vazio que as coisas acontecem, né? É onde a gente tem espaço. 3 de copas trazendo celebração e 9 de ouros mais uma vez. O 9 de ouro 2 vezes na sua leitura. Reforçando a questão da autenticidade. Eu preciso saber aonde eu quero chegar. Eu preciso saber me conhecer, conhecer os meus potenciais. Muita gente não chega onde quer, porque na verdade não sabem onde querem chegar. Entende? Às vezes eu estou começando 10 projetos, ao invés de entender de fato qual projeto que traz a realização que eu tanto almejo. E focar naquilo. Às vezes, sei lá, o que vai me dar dinheiro, sucesso, carreira, estabilidade, não sei, tem tanta coisa, gente. A gente tem que parar com essa mania de quem tem dinheiro é quem tem... Sei lá, a gente tem muito uma mania, principalmente no Brasil, né, de achar que é médico, que tem dinheiro, que é profissionais específicos, sabe? Que tem salários muito altos. Quem faz o seu salário não é a sua profissão, é você. Quantos, por exemplo, vamos pegar aqui uma profissão que tem um salário mínimo, né? Não sei nem se eu poderia comentar sobre isso, mas enfim. Vou pegar aqui, sei lá, tem advogado que ganha 5 mil e tem advogado que ganha 500 mil por mês. Tem jornalista que ganha 2 mil por mês, tem jornalista que ganha 200 mil por mês. Tem arquiteto que ganha 5 mil por mês, tem arquiteto que ganha
100 mil, 50 mil, 500 mil por mês. Entende? Quem faz a profissão, quem faz o seu business é você. Às vezes vender pipoca, vou trazer aqui uma coisa agora, porque tem um case de... Eu lembro que na minha época da faculdade, tinha um senhor que vendia pipoca na faculdade. E ele tinha não sei quantos carros, não sei quantas casas alugadas, chegava lá na faculdade com um carrão, sabe? E dinheiro para ele nunca foi um problema. E ele era um vendedor de pipoca. Se você for esperar, né, dinheiro de um grande, se você for comparar, né, socialmente falando, não tô falando que essa não é uma comparação que eu faria, tá? Jamais faria isso. Mas se você pegar no lado social, se você pega, por exemplo, um vendedor de pipoca e um advogado e coloca ali na mesma mesa, a sociedade trata isso diferente. A sociedade vê isso diferente. É cultural. A gente tende a valorizar muito mais financeiramente falando, não pelo trabalho, tá? Mas financeiramente falando, a gente tem a valorizar muito mais que um advogado ganha muito mais do que um vendedor de pipoca. Que é totalmente... Não necessariamente. Sabe, às vezes, por exemplo, você vende pipoca em 4, 5 lugares diferentes na mesma cidade. Você pode expandir o seu negócio. Né? Que era o caso desse senhor que eu falei da minha época da faculdade. E isso eu estou falando de 2010, 2011. Então, assim, tem que ter um entendimento de que tem coisas aqui que dependem mais de você do que você que depende das coisas, entende? Não tenha medo de romper ciclo com pessoas, porque tem novas pessoas se apresentando na sua vida, tá? Principalmente amigos, companheiros de trabalho, pessoas que vão te dar estabilidade emocional, pessoas, às vezes, que chegam... Posso estar falando aqui de você se conectando, às vezes, com um grupo de pessoas, ou então com um terapeuta, ou então com alguém específico que te traz maturidade emocional e celebrações mais alinhadas à sua jornada de vida, tá? Sagitariano. Vamos pegar aqui uma mensagem final para vocês com o oráculo numerologia dos anjos. Uma carta, por favor. 7878. Comprometimento. Praticar a honestidade e a luz em sua vida diária é um atalho para uma existência pacífica e significativa. Isso trará respostas e conforto. Ao falar sua verdade, 9 de ouros e 9 de ouros. Ser autêntico, se expressar. Ao falar sua verdade e expressar suas emoções regularmente, você libera emoções e preocupações internas. Mantenha seu coração aberto. O melhor ainda está por vir. E aqui a gente tem também 7 e 8 dá o número 15, né? Se eu somar 7 mais 8 dá 15. E 15 é a hora... Enfim, aqui tem duas mensagens. Uma pode ser uma mensagem complementar para você, numerologia das horas, número 1515. Ou também pode ser algo relacionado ao comprometimento de uma vida... de uma parceria nova chegando na sua vida, porque 1515 em alguns oráculos, né, numerológicos, por exemplo, traz muita referência ao amor, né, que aí daria o 15, que é o 1 mais o 5, que dá o 6, que é o número da família, que daria o 66, que daria uma família espiritual. Enfim, tem várias diferentes interpretações, estou usando só uma interpretação espiritual para isso. Mas aqui pode ser também um comprometimento de alguma parceria chegando e se alinhando na sua vida. Tá bom, Sagitariano? Bom, é isso. Chega de falar, já falei demais. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo aqui no canal para vocês. Já hypa esse vídeo, se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha. Sua interação é muito bem-vinda e muito importante. Gratidão infinita por estar aqui comigo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.